Pessoal, sejam bem-vindos a mais um evento Meu Projeto Otimizado. Para quem não me conhece, eu sou Gigi Arruda, sou idealizadora desse evento e também desenvolvo templates e treinamentos de Revit para interiores voltados, para arquitetos, design de interiores e demais profissionais que trabalhem com a área de projetos de interiores. Então, esse evento, como vocês já puderam ver na inscrição, lá no nosso site, ele basicamente é voltado na área de Revit para interiores, certo? Para você entender como otimizar o seu tempo, como aumentar a qualidade de entrega através de seus projetos desenvolvidos 100% no Revit. Tá? Então hoje eu vou começar com uma parte mais introdutória para vocês entenderem como trabalhar com o Revit, tá? Entender todas as vantagens que o Revit tem, e que nos oferece e que nos proporciona ter um crescimento exponencial, nos proporciona lucrar mais, porque se a gente começa a crescer, se a gente começa a ter o tempo otimizado, começa a entregar, ter essa qualidade de entrega aos clientes de maior qualidade, então a gente vai estar, consequentemente, lucrando mais, tá? Então, vou explicar para vocês esse início, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, não esqueçam de colocar aqui nos comentários, tá? Outra coisa importante também é que todas essas aulas do nosso evento, nessas aulas inéditas que vai vir no dia 12, 14, 16 e 18, eu vou estar disponibilizando a apresentação lá no nosso grupo do Telegram, tá bom? Então, vamos lá. Como fazer um projeto de interiores no Revit? Do zero até o projeto executivo, Então, como eu falei para vocês, de fato, é 100% no Revit. Você não precisa de outro software para estar trabalhando com projetos interiores. Você consegue fazer desde a etapa de levantamento, Ou seja, passar o teu levantamento para o programa e depois a gente vai seguindo para a parte de reforma, se for ter, E aí vai para o restante do projeto completo que eu vou mostrar para vocês aqui todas as etapas e que o template também ele já é pronto para isso, tá bom? Então, falando um pouquinho mais sobre mim, eu sou designer de interiores, técnica de edificações, MBA em projetos, gestora projetual, sou docente em pós-graduação e também já fui docente na parte de graduações. Já trabalhei como coordenadora e instrutora em alguns centros autorizados da Autodesk. Tenho experiência há bastante tempo com projetos, em lojas de imóveis projetados, eu já tive uma loja. E também, como vocês podem ver nessa parte de docência, tá? E foi aí com toda essa minha base que eu desenvolvi o template de Revit para interiores e desenvolvi um treinamento completo que eu também entrego junto aos usuários do meu template. Então, não são somente famílias paramétricas que eu entrego para vocês, não é somente um template. Os usuários que entram nesse time, eles de fato recebem toda uma assessoria, todo um acompanhamento que eu entrego junto, tá? Um treinamento completo, monitoria diária. Eu vou explicar tudo direitinho para vocês. E Gigi, o que eu preciso para começar? Primeiramente, perceber as vantagens, que é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Entender a metodologia BIM. Não adianta você mexer em Revit, saber mexer há muito tempo em Revit, se você não entende direito como funciona a plataforma BIM. Tá? O Revit ele é um software BIM, então você precisa entender mais dessa metodologia que você vai passar a trabalhar. E aproveitar a oportunidade de crescer, que é exatamente isso que vocês estão fazendo aqui. Então, eu tenho certeza que se você está aqui assistindo essa aula hoje, é porque você tem interesse no seu crescimento profissional. E é disso que a gente vai falar bastante aqui no evento, tá? Então, por que trabalhar com o Revit para projetos de interiores? Primeiro de tudo, todas as informações do projeto no mesmo arquivo. Então, isso gera facilidade e compatibilidade projetual. Eu não preciso estar refazendo o meu projeto em mais de um software. A partir do momento que você começa a desenvolver o seu projeto no Revit, é como uma construção virtual mesmo, tá? Então, você vai fazer ali o 3D, como a gente conhece como maquete, maquete digital, maquete virtual. Então, você vai estar desenvolvendo a sua maquete no programa e, ao mesmo tempo, você já vai estar gerando todas as informações necessárias para o teu projeto executivo, para a renderização e para mais tipos de apresentação projetual que a gente vai ver também aqui nesse evento, que não é simplesmente render projeto executivo, a gente tem outros tipos de apresentações projetuais também, tá bom? Então, otimização de tempo, minha gente, sem retrabalho, é aquela historinha de quem trabalha com mais de um software, por exemplo, SketchUp,
e AutoCAD, né? Então a gente tem ali um retrabalho. Primeiro porque o AutoCAD geralmente as pessoas trabalham com linhas lá, então basicamente você tem que pegar tudo que já está desenvolvido na tua maquete do SketchUp e passar ali, né? Perder muito tempo trabalhando com linhas para ter as tuas vistas do projeto executivo. Então esquece isso, você não vai precisar mais ter esse retrabalho e muito menos quando o cliente fizer uma alteração projetual aí, você ter que atualizar todas as demais vistas do teu projeto. É algo muito automático, as vistas elas estão associadas, então qualquer elemento que é retirado, inserido ou qualquer alteração que é feita no teu projeto já é atualizado automaticamente em todas as vistas, no teu 3D e no teu projeto executivo. Sem contar que você vai ter todas as informações do seu projeto. Quando eu falo informações, eu estou falando de tabelas de quantitativos, de custos, se você quiser colocar. Então, dá para vocês já puxar as especificações e vou mostrar para vocês que realmente ele otimiza o nosso tempo e ele melhora a nossa qualidade de entrega de uma forma muito mais eficaz, tá? Então, ok, entendido esses dois primeiros pontos, vamos agora para a minimização de erro. Projeto executado fielmente. Como eu falei para vocês, o Revit ele é uma construção virtual. Então, quando a gente vai desenvolver, a gente não só está colocando uma volumetria, não, tá? Então, quando eu coloco ali um armário, não tá simplesmente sendo uma caixa sólida ali. Não, tá? De fato, ele é feito com chapas, aquele armário. Ele não é uma caixaria com um volume vazio dentro, ou ele não é simplesmente aquela caixaria sólida encaixada ali só para a gente visualizar a parte frontal que tem portinhas, não. Ele já está tudo feito como ele será executado. Então, é um componente feito de chapas, tá? Que já gera esse quantitativo na nossa tabela. Vou mostrar para vocês que o template completo, ele gera quantitativo até das ferragens desses móveis, tá? Então, ele já está gerando todas as informações de materiais que está sendo utilizado naquele armário, quantitativo, como eu falei, na parte dos móveis. Então, você está fazendo, de fato, uma construção fiel ao que vai ser executado. Tá? Então, é diferente de quando a gente trabalha com simplesmente ali uma volumetria, para que consiga gerar um render, mas depois a gente tem esse retrabalho todinho para fazer o projeto executivo, tá? Então, a metodologia de trabalho já é diferente. E por fim, maior qualidade de entrega, né? Então, se você já tem todas as suas vistas disponíveis, ou seja, detalhamentos, cortes, perspectivas, renderização pronta para já ser feita, que faz também já no Revit, faz em nuvem, eu vou falar mais disso. Então, você já tem tudo disponível para o teu projeto executivo. Simplesmente você vai puxar para as pranchas, passar as cotas e tudo certo. Você vai conseguir ter um projeto executivo com muita qualidade, para que o seu fornecedor consiga entender perfeitamente a sua ideia, tá? E como assim? Vocês sabem que muitas vezes, né, por questão de tempo, eu tô com um projeto para entregar ontem, então a gente faz ali naquela correria e passa despercebido muitas informações que precisariam estar contidas no projeto executivo, para que realmente o fornecedor ele entenda tudo perfeitamente como foi a sua ideia e execute fielmente aquilo. No Revit isso não acontece, porque só se você realmente quiser, porque já está tudo disponível lá para você colocar nas pranchas. Então você tem como fazer uma perspectiva cortada ali, a peça ela tá cortada em perspectiva, você pode colocar cotas naquela perspectiva, os detalhamentos, né, os detalhes aumentados e alguma parte da peça já estão disponíveis para você, tá? Então é muito fácil e prático você ter uma entrega de alta qualidade nos seus projetos executivos, tá? Então por isso que a maior qualidade de entrega é um dos pontos chaves também no resultado de quem trabalha com Revit para projetos de interiores. E um outro ponto é que o Revit é um software BIM. Ok, Gigi, mas o que é BIM, né? Então vamos entender melhor o que significa essa metodologia de trabalho, que é diferente da metodologia CAD. Então, primeiro de tudo, é o modelo de informação da construção. Então, a gente tem ali um arquivo como modelo de como vai ser ele na vida real, como vai ser ele quando for executado. Por isso que eu falo que é uma construção virtual, tá? Você tem ali um modelo virtual do que vai ser executado. No projeto de interiores também funciona da mesma forma.
certo? E isso facilita o quê? A compatibilização projetual, você não precisa estar mais sobrepondo plantas ali, né, para que não tenha erros e locações de pontos, né, locações de pontos de luz, pontos elétricos, pontos hidráulicos, entre outros, tá? Então, vai facilitar essa compatibilização e isso resulta em quê? Em minimização de erros, certo? Permite configurações de parâmetros, então eu vou falar para vocês sobre isso, que é em relação às famílias paramétricas, tá? Você tem, não são mais aqueles blocos que a gente usava ali no SketchUp, por exemplo, eles são como se fosse um conjunto de blocos que eles podem ter variações, que é por isso que a gente chama de famílias, porque você pode fazer esses tipos, esses modelos, essas variações, e elas também podem ter configurações de parâmetros, ou seja, de dimensões, de informações, certo? De troca de materiais e assim por diante, que eu vou mostrar para vocês mais à frente. E elaboração de projetos com ciclo de vida. Então, como vocês podem ver aqui nessa imagem, a gente tem desde a etapa aqui do planejamento, né, ali de briefing, que a gente vai passar as informações para gerar a volumetria, isso indo para uma parte mais de arquitetura, né, volumetria, desenvolvimento projetual, entre outros, mas quando a gente trata de interiores, vem o quê? O levantamento, né? A gente vai passar ali a parte do levantamento para o projeto e assim a gente vai seguindo até projeto executivo e aquilo ser executado, tá? Essa imagem de cima também é a questão da colaboração projetual, né? Ou seja, a gente tem a colaboração de vários profissionais trabalhando no mesmo projeto. Inclusive, pode ser no mesmo arquivo ao mesmo tempo, tá? Então, a gente tem como ter esses arquivos com vários profissionais envolvidos no mesmo projeto, tá? E qual a vantagem da metodologia BIM para a metodologia CAD? Então, acho que vocês já conseguiram perceber, né, um pouco do diferencial. Então, ó, primeiro de tudo, tudo do projeto em um único arquivo, do zero ao projeto executivo, render e realidade virtual. Então, parou aquela questão de você ter que ter mais de uma licença de software, inclusive, né, para os profissionais. Você só precisa ter um único software que vai ter o seu arquivo com todos os processos do teu projeto, né? Desde a etapa de concepção, desde a etapa de levantamento, aliás, né? Até concepção, maquete, projeto executivo, renderização e também realidade virtual. E ainda digo mais, outros tipos de apresentações projetuais que vocês vão ver aqui, que o Revit também facilita. É praticamente um Photoshop que a gente pode usar também lá no Revit, tá ok? Velocidade de desenvolvimento projetual, ou seja, simultaneidade no 2D, 3D, informações, tabelas, entre outros, que é basicamente isso que eu falei para vocês, né? Você já vai gerando tudo ao mesmo tempo, então você tem desde o seu modelo 3D até o seu projeto executivo de mais informações, tudo em um único arquivo e gerado ao mesmo tempo, tá? Então ele faz isso simultâneo. Integração das vistas, compatibilidade projetual, redução de erros e facilidade em alterações. Então, se as minhas vistas são integradas, é aquilo que eu falei para vocês. Um elemento é retirado ou inserido, já é atualizado em todas as vistas, ou seja, nas minhas elevações, nos meus cortes, no meu detalhamento, nos meus quantitativos, tá? E isso gera o quê? Compatibilização projetual. Eu consigo já ver os meus pontos, então não vai correr o risco de ter nenhum conflito, né, entre a parte dos pontos elétricos, pontos hidráulicos, com a parte de marcenaria, entre outros. Então a gente consegue conceber essa compatibilização entre os projetos, tá? E isso gera o quê? Redução de erro na obra, né, na execução e facilidade em alteração, né? Se eu preciso qualquer tipo de alteração, eu não vou ter aquela dor de cabeça porque uma vista somente na planta baixa, se for deletado o elemento, ele já vai ser atualizado em todas as demais vistas e nos quantitativos, tá? Tabelas quantitativos, links, custos e etc. Então, a gente tem os quantitativos gerados de forma automática e a gente pode estar criando tabelas específicas de cada coisa, tá? De materiais, específicas de áreas, específicas de muitas coisas. E também incluir links, até mesmo o link de compra. Ah, eu vou colocar lá um sofá. E aí eu já quero incluir lá o link de compra do sofá que eu escolhi com o meu cliente. Então eu já posso colocar lá e puxar essas informações também para o meu projeto executivo, até colocar um QR Code, algo do tipo, né? Isso vai fazer com que a minha entrega seja muito mais eficaz, muito mais
dinâmica para a leitura do meu cliente, tenha muito mais informação e tecnológica, né, minha gente? Que a gente tem que estar aí também se movendo junto à tecnologia, evoluindo junto à tecnologia. Então não adianta mais a gente estar trabalhando com coisas arcaicas, né? A gente tem que estar inovando em nossa área também, na nossa entrega também. Eu posso estar colocando custos, então você já pode incluir os custos lá na sua tabela, né, para que o seu cliente ele já tenha uma média de orçamento. Enfim, você pode fazer do teu arquivo a quantidade de coisas que você preferir com todas as informações que ele vai te entregar, tá bom? Renderização, então, tem no local e em nuvem. Eu gosto mais de em nuvem. Como assim em nuvem, Gigi? Tem como a gente renderizar normal lá no próprio programa, como vocês já sabem, os outros renderizadores, né? Como você trabalhava lá no SketchUp, no Promob, ele fica lá renderizando no teu computador e você não pode fazer muita coisa no teu computador não, senão vai ficar travando tudo, vai demorar a renderizar, né? Termina que você fica ali deixando ele renderizar no tempo dele e perdendo tempo de estar fazendo outras coisas no teu projeto ou até outros projetos. Né? Então, isso faz com que a gente perca muito tempo no nosso dia. Então, quem trabalha com renderização sabe o tempo que o render investe aí no projeto, né? Na sua hora de trabalho. Então, quando a gente trabalha em nuvem, acabou isso, porque simplesmente você coloca para renderizar, ele sobe para o servidor da Autodesk, ele vai ficar lá no teu login, tá, da Autodesk. Então, ele sobe para o servidor, renderiza, certo? E você, enquanto ele está renderizando, você pode desligar o computador e descansar, ou ir lazer com a sua família, ou você pode também estar encaminhando outros projetos, tá? Então, você não vai perder tempo quando o seu render estiver sendo feito. Tá? Então ele sobe para a internet, você só precisa estar com a internet ligada, ele sobe e quando ele aparecer lá que já está renderizando, ok, pode continuar os seus afazeres. Então é muito mais prático e eu também considero que a qualidade do render em nuvem é muito maior. Ele não exige também a placa de vídeo do teu computador, tá? Então você não precisa ter um computador muito potente não para estar fazendo esses renders, pois ele já vai ser renderizado no servidor da Autodesk. Ele não vai estar puxando ali da tua placa gráfica, tá ok? E aí, o que é um template de Revit, né? Lembra que eu falei para vocês, de vez em quando eu falo, o template já tem disponível famílias, já tem disponível todas as configurações necessárias para o projeto de interiores, né? Vocês devem ter visto muito lá no meu Instagram, hashtag template Gigi Arruda. Então, o que é um template? Template é um modelo de arquivo a ser seguido e composto de componentes e configurações que facilitam o desenvolvimento projetual. Como assim um modelo? Ele é a base para o teu projeto. Não sei se vocês lembram de quem trabalhava com apresentações em PowerPoint. Tinha lá uns templates que aparecia para você para estar facilitando, né? Você montar ali a tua apresentação. Quem trabalha com o Canva também. O Canva é um site que dá para você estar fazendo imagens, apresentações. Ele também tem vários templates disponíveis. Então, o template é aquela base que você tem para facilitar a construção de algo. No Revit é obrigatório você ter um template, tá? Mas você pode ter qualquer tipo de template, até mesmo um template bem basiquinho que ele já te oferece na instalação. Porém, quanto menos coisas tiver o template, menos facilidade você vai ter do desenvolvimento do teu projeto. E se você trabalha com um template que não é compatível com o que você está fazendo, também não vai adiantar de nada, porque não vai ter facilidade. Como assim, Gigi? Não adianta eu trabalhar com um template de arquitetura fazendo um projeto de interiores, se o programa de necessidade não é igual. O template vai ser a base para tudo no teu desenvolvimento de projeto. O template ele é contido por várias famílias paramétricas que eu vou mostrar para vocês e também demais configurações que você precisa para a etapa, desde levantamento até projeto executivo, render e realidade virtual, tá? O template estrutura e tem configurações pré-definidas para um tipo específico de projeto, como eu falei, arquitetônico, interiores, estrutural, map, entre outros. Então, você precisa estar com um template específico para o seu tipo de projeto, tá? Se você vai trabalhar com projetos de interiores, um template de interiores. Se você vai trabalhar com um projeto de arquitetura, um template de arquitetura e assim em diante, tá? Ele é responsável pelo suporte em otimização de tempo e alta qualidade de entrega projetual, contendo as informações usuais, facilidades, componentes e configurações com bases previstas na necessidade do usuário. Como assim?
é aquilo que eu falei, não adianta eu estar trabalhando com configurações diferentes do que o meu programa de necessidade existe, tá? Então, isso não vai estar facilitando o meu desenvolvimento, não vai estar otimizando o meu tempo, não vai estar aumentando a qualidade de entrega, certo? Então, para você ter tudo isso, você precisa ter os seus equipamentos, né? Para eu ser um dentista, eu preciso ter os equipamentos de odonto. Então, é como se você estivesse tentando trabalhar sem os teus equipamentos, tá? Então, o template é um dos teus equipamentos essenciais para você ter todos esses resultados que o Revit oferece. Então, aqui só para vocês entenderem como foi que eu desenvolvi esse template, né? O tempo que eu passei testando e ajustando para eu realmente ter a certeza de que ele já estava pronto para ser expandido no mercado. Primeiramente, o template ideal de Revit para interiores é o nome que eu dei ao meu template, tá? Ele é mais conhecido como template Gigi Arruda, mas ele é como se fosse o meu filho, né? Eu basicamente dediquei muitos anos da minha carreira para o desenvolvimento desse arquivo, certo? Para o desenvolvimento dessa metodologia, né? Porque dentro dele vocês vão entender, vocês vão perceber que tem uma metodologia de trabalho, de processos que eu também explico, né? Como eu disse para vocês, eu dou o treinamento junto, o treinamento completo junto para os usuários, entre outras coisas como monitoria e outros tipos de arquivo. E eu explico toda essa metodologia que vai facilitar também a tua produção, que vai fazer com que você tenha um tempo otimizado e tenha uma alta qualidade de entrega. Mas eu dediquei muito tempo para isso, para ajustar isso, e ele foi o primeiro template desenvolvido no mercado, tá? Então, quando eu comecei a criar esse template, não tinha nada no mercado. Inclusive, a minha decisão de criar foi isso, foi com base na minha necessidade, tá? Eu trabalhava com projetos de interiores já no Revit, já fazia um bom tempo antes de eu começar a desenvolver esse template, mas com aquele método, né, de estar trabalhando com um template de arquitetura e com várias famílias paramétricas levando para dentro do meu projeto, que enfim, não me trazia tanta otimização. E eu precisava estar modelando muita coisa. Quando eu tinha alteração, era aquele auê, né? Então eu perdia muito tempo, enfim. Não era como eu sonhava otimizar o meu tempo a partir do momento que eu fosse por Revit. É como eu costumo dizer para meus alunos que eles chegam e dizem, Gigi, eu já fiz vários cursos de Revit e realmente eu achava que não funcionava para projetos interiores, mas é porque eles trabalhavam da mesma forma que eu já trabalhei um dia, né? E que realmente não é a forma ideal, não é a forma que vai te ajudar, que vai facilitar o teu desenvolvimento trabalhando com o Revit, certo? Então, se você trabalha com projetos de interiores, realmente o template vai fazer um diferencial muito grande. E foi isso que eu percebi. E em 2017 eu comecei a desenvolver, eu comecei a parte de criação desse template. Eu já tinha muita experiência na parte de imóveis projetados, na parte de projeto completo de interiores, então eu peguei toda essa minha experiência e comecei a desenvolver. A partir do momento que eu comecei a desenvolver, para mim ele já estava tudo ok, já estava tudo configurado. Na verdade, quando eu comecei a desenvolver, eu nem tinha pensado em expandir isso para outros profissionais, não. Só que eu comecei a postar coisas no Instagram e terminou que vários profissionais começaram a ter um interesse, né? E foi quando eu tive essa ideia de testar com outros profissionais da cidade, né? Eu moro em João Pessoa, na Paraíba. Eu comecei a testar com vários outros profissionais para ter certeza que aquele arquivo, aquele modelo serviria para outros profissionais também, não só para mim. Então eu passei praticamente o ano todo de 2017 muito focada nisso, fazendo implementações e testes em vários escritórios daqui da cidade e ia fazendo, né, já os ajustes para que ficasse tudo configuradinho e ficasse adaptável para vários profissionais, para vários escritórios de arquitetura. Em 2018, eu continuei com as implementações, foi aí que eu comecei a prestar esse serviço de implementação BIM, já levando o meu template, né, já com ele todo ajustado para outros escritórios também, e comecei a levá-los para os meus treinamentos presenciais. Eu esqueci de mencionar, mas eu já era professora, já era instrutora de Revit, tá? Em centros autorizados. Então, só que na época, antes de 2017, eu dava aula de uma forma
como eu falei para vocês, mais convencional, né? Que é mais, eu diria, mais arcaica, que era com um template de arquitetura e famílias paramétricas, tá? Só que aí, quando eu desenvolvi, logicamente, eu levei isso para os meus treinamentos presenciais também. Só que várias pessoas do Brasil inteiro começaram a me procurar pelo Instagram querendo que eu fosse dar aula lá. E aí, como ficava inviável, né? Eu ficar viajando, tinha que fechar turmas grandes para compensar o valor, os custos, né? Que eu gastaria para dar essas aulas. Foi quando eu decidi começar já a preparação para o meu treinamento online. Então, em 2019 eu comecei a preparação em 18, em 2019 eu lancei a minha primeira turma online já com o template ideal, tá? E aí também no final do ano, 2019, foi quando eu tive a ideia de fazer um template básico, né? Que ele não tem tudo, lógico que o template completo tem, eu acho que ele tem mais ou menos uns 5%, 10%, mas que as pessoas já gostam muito e já começam a entender basicamente como funciona a metodologia. Eu deixei algumas famílias lá também, como um demonstrativo, e ele basicamente é isso, é como um demonstrativo. Vocês já tiveram acesso a esse template básico, vocês já puderam ver mais ou menos como funciona ali a diagramação do meu template, tá? E em 2020, né, a gente já tinha conquistado todos, eu digo a gente porque nessa altura eu já tinha uma equipe, né, então como foi crescendo, eu fui precisando crescer a empresa também, comecei a contratar outras pessoas para me ajudar, né, que é uma demanda muito grande e eu preciso dar essa assessoria também aos usuários, né, eu não posso simplesmente soltar um arquivo aí na mão e não dar assessoria, não ensinar como usa, não ajudar nos pepinos do dia a dia. Então, eu já tinha uma equipe e a gente passou a conquistar de uma forma muito rápida. Eu considerei muito rápido assim o crescimento do template. Em 2020 a gente já tinha atingido todos os estados do Brasil e hoje a gente já está em todos os estados e também já está mais em 8 países. Então foi um crescimento realmente muito rápido. E aí foi quando a gente lançou o evento, o meu projeto otimizado, né? O evento que vocês estão fazendo parte hoje. Então, estamos na quinta edição e desde então eu lanço mais de uma edição por ano para que o máximo de pessoas, de profissionais e estudantes possam ver todo esse resultado que o Reft oferece. E aí vem um dos primeiros questionamentos que você pode estar fazendo, que muita gente já teve algum dia, de por que um template completo e não simplesmente as famílias paramétricas, né? Que é como a gente conhecia antes por blocos, tá? Então, primeiro de tudo, as famílias paramétricas, como vocês podem ver aqui na imagem, ela é somente uma parte do template, tá? É uma grande parte de fato, tá? Mas não é só isso que contém um template. Então, eu coloquei aqui para vocês entenderem melhor. Ó, o template tem os elementos que dentro desses elementos tem as famílias. Então, as famílias, elas estão contidas neste modelo, nesse arquivo. Tá? Então, vocês podem ver que realmente não é só de famílias que você precisa, não é só de blocos. Vocês precisam de configurações, precisam de um modelo para vocês entenderem a metodologia, para vocês terem toda a facilidade com outras coisas, como configurações de linhas, como a parte de legendas, como a parte de tabelas de quantitativo, como a parte de modelos de apresentação, entre outros, como os construtores também, que eu vou mostrar para vocês aqui, mas tem algumas famílias no Revit que elas já são de sistema, já são famílias contidas no programa. Então, você não pode pegar ela à parte e levar, tá? São as famílias carregáveis, essas que a gente leva como se fossem os bloquinhos, que é um tipo só de família que existe no Revit, tá? Mas dentro do Revit existem outros tipos de famílias que elas não podem ser carregáveis. Então, só através de um template você consegue ter acesso a essas famílias. Dentro dessas famílias de sistema estão os meus construtores, que eu vou mostrar para vocês como funciona. São os queridinhos do template, na verdade, que é o construtor de roupeiro, o construtor de estante metálica, construtor de cobogós, tijolinhos, entre outros que eu vou estar mostrando para vocês aqui, tá bom? Então, ó,
O template, tá? É o modelo, é o arquivo geral, né? É o macro da coisa. Ele contém elementos, que aí tem os elementos de modelo, os elementos de dados e os elementos específicos da vista, tá? Os elementos de modelo são basicamente aqueles elementos 3D, tá? Que a gente pode, tipo esses elementos aqui, ó. O vaso, a bancada, certo? Parede, porta. Tem os elementos de dados, que são os elementos que eles contêm informações, ou seja, eles estão contidos no meu arquivo, mas eles não necessariamente serão vistos. É como se fossem aqueles elementos abstratos. Os níveis, as guias, certo? E os elementos específicos e vistos, que são aqueles elementos que eles são colocados por vistas, ou seja, os textos, as cotas, as especificações. Então, são aqueles elementos que já fazem parte do programa, mas que eles só podem ser configurados através de um template, tá? E aí vem as famílias, né? Que aí temos, como eu falei, os 3 tipos de família. Tem as famílias do sistema, que são as famílias já contidas no programa, mas que também só podem ser configuradas através de um template. Você não consegue configurar ou exportar essa família para carregá-la em outro projeto. Já é dentro do template que você precisa ajustar toda essa configuração, que eu já deixo tudo preparado dentro do template, né? Como, por exemplo, os construtores. Tem as famílias carregáveis, que aí são essas famílias externas, são as famílias paramétricas, tá? Que aí o template ele já vem com todas as famílias paramétricas necessárias para o teu projeto completo, e também eu deixo algumas famílias de decoração à parte para você integrar como você preferir para o teu projeto. Mas dentro do template já tem toda essa parte do que você precisa para qualquer tipo de projeto de interiores, desde a parte de marcenaria, a parte de forro de pontos, né, tomadas, entre outros componentes elétricos, luminárias, pisos, os construtores que eu vou mostrar para vocês, cama, mesa, cadeira, tem tudo isso já. Então, as famílias paramétricas também já estão contidas dentro do template. Então, quando você recebe o template, né, quando você passa a ser um usuário do meu template, você tem, além das famílias paramétricas, os outros tipos de elementos e configurações necessários para o teu projeto, tá? E tem as famílias modeladas no local, que muita gente trabalha com modelagem no local, que não é o ideal porque perde muito tempo, mas que também é necessário você ter entendimento para quando você precisar desenvolver alguma modelagem de algo que você não achou a família paramétrica, que não tem no template, que você também não achou em outros sites para baixar. Que eu também falo sobre isso, que eu também explico todas as ferramentas de modelagem, tá? Para você também ter conhecimento, que é muito importante. Então, o treinamento ele é completo, você recebe o arquivo e também toda a assessoria e todos os arquivos necessários para você trabalhar com o teu projeto de interiores. Conhecimento e equipamento para isso. E só para vocês terem uma ideia básica, que é importante você também, a partir do momento que você decide trabalhar em Revit, você precisa saber quais são os tipos de arquivo que ele trabalha. Então, tem os arquivos de template de projeto, que é RVT, para os arquivos de projeto. Então, quando eu começo a fazer o meu projeto, aquele arquivo que eu estou usando ali do meu projeto, ele vai ser um arquivo do formato RVT. O arquivo de template, né, ou seja, o meu template de Arruda, ele é um arquivo RTE. Para eu desenvolver um arquivo RVT, ou seja, um arquivo de projeto, eu preciso ter um RTE, que é o arquivo do template. E tem os arquivos da família, né? As famílias, elas estão num formato RFA, tá? Então, RFA é o tipo de arquivo de família. Dentro do template tem vários arquivos RFA, né? Que são as famílias paramétricas. E tem o arquivo de modelo de família, que é como se fosse um template para quando você quiser criar uma família. Não precisa você ter entendimento de RFT agora, mas no meu treinamento eu também falo sobre esses arquivos de modelos. Inclusive, vocês tiveram acesso a algumas dessas aulas que eu disponibilizo extra para os meus alunos, que são as aulas do evento. E lá eu falo também sobre esses arquivos de modelo de família. Então, ó, as famílias, elas têm vários tipos, vários modelos, por isso que é família, é como se fosse um conjunto de blocos que eu posso estar colocando variações nela. Eu costumo dizer que é como se fosse a nossa família, por exemplo. A gente tem o mesmo sangue, às vezes o mesmo temperamento, a mesma cor de cabelo, a mesma cor de olho, mas cada um tem as suas características específicas, né? Cada um é melhor em uma coisa, a aparência física é diferente também, mesmo a gente sendo parecido, a gente é diferente.
Então, é basicamente assim que funciona também as famílias do réptil. É como se fosse um conjunto de blocos que eles têm configurações próximas, porém diferentes. Então, a gente tem essas variações nesses blocos. Por exemplo, aqui nessa família é uma basculante, a família é uma basculante superior de uma porta, tá? Então, esse é o elemento principal da minha família, porém, elas têm variações de portas. Ou seja, aqui está uma porta de puxador calha, mas também tem uma porta de puxador cava, tem uma porta lisa, tem uma porta de boiserie, tem uma porta de estrutura de alumínio com vidro. Então, as variações dessa família tá na porta, certo? E nas configurações dela, eu tenho como ajustar o quê? As dimensões, os materiais, ou seja, eu posso definir, na caixaria eu quero branca, a caixaria e a frente eu quero madeirada, a caixaria eu quero madeirada também, a cor da calha, o metal, né, eu quero que seja bronze, não, eu quero que seja preto. Então, tenho como definir esses materiais, assim como também a dimensão, né, largura, altura, profundidade e espessura. E isso já gera os quantitativos. Lembra que eu falei para vocês? No caso aí dos móveis, por exemplo, ele já gera os quantitativos lá das ferragens, dos materiais, do MDF. E também, entre outros, como os revestimentos, como o piso, entre outros tipos de materiais que você utilizar no teu projeto, já vai estar gerando também uma tabela lá específica para os materiais, certo? As áreas e também você pode ter no caso de imóveis, né, você pode ter aí uma tabela de quantidades, né, as unidades com as dimensões específicas dos teus móveis. E uma coisa importante saber é o LOD, tá? Que é o nível de desenvolvimento daquela família. Então, no meu template, eu só trabalho com o LOD alto, ou seja, todas as minhas famílias, elas têm um alto nível de entrega, elas têm um alto nível de detalhes, certo? Então, por isso que elas geram todos esses quantitativos e elas já estão prontas para um detalhamento aumentado, tá? Então, não são todas as famílias que têm um LOD alto, não, tá? Você pode pegar aí uma família de imóveis que ela não esteja já pronta com todos os elementos configurados para você puxar um detalhe aumentado, que ela não gere quantitativos. Então, quanto menos informação e menos detalhe aquela família tiver, menor é o LOD que aquele desenvolvedor trabalhou, certo? No meu caso, já deixo claro para vocês que eu trabalho somente com LOD alto, certo? Então, todas as famílias contidas no meu template são de LOD alto. Então, ó, vou colocar alguns vídeos aqui para vocês, são vídeos rápidos que eu já postei lá no Instagram até, só para vocês entenderem basicamente como funciona. Esses dois primeiros são construtores, tá? Que tem no template, como eu falei para vocês, não são famílias carregáveis, então você não tem como pegar esse bloquinho a parte e levar para o teu projeto, porque ele precisa ser configurado no arquivo. Então, por isso que é uma família de sistema, ele só tem como ser disponibilizado através de um template, tá? Então, eu chamo ele de construtores, porque vocês vão ver a facilidade de você estar criando aí um roupeiro, uma estante metálica através desses construtores. E tem também as famílias paramétricas, que aí são as famílias carregáveis, que eu dei o exemplo aqui com os móveis, mas a gente tem várias outras famílias carregáveis dentro do template, né? Vários outros bloquinhos, como vocês costumam falar. Então vamos lá, vou colocar primeiro aqui o do construtor do roupeiro. Então, ó, não sei se vocês conseguiram perceber, mas eu fiz através de uma parede cortina, que é uma família de sistema, tá? Então, você coloca lá a dimensão que você quer do teu roupeiro, ele já gera a caixaria e através dos eixos cortinas você vai simplesmente clicando e ele vai fazendo a divisão, né? Cliquei aqui em 50 centímetros, cliquei em 1 metro, então ele já fez ali as divisões com essas dimensões, já inseriu as chapas, né, no sentido vertical e horizontal dessas divisões e clicando no fundo daquela área que eu quero,
eu posso estar colocando gavetas, entre outros acessórios como cabideiros, prateleiras deslizantes, calceiros, tá? E isso tudo eu posso estar fazendo ajuste de material, de espessura de chapa, né? Eu posso estar trocando a profundidade do meu roupeiro, a espessura daquela chapa e também os materiais, né, do MDF, por exemplo, MDF branco, madeirado. Tem as portas também, que aí eu posso estar escolhendo qual o tipo de porta que eu quero, se é de estrutura de alumínio, se é lisa, se é de puxador cava, entre outras, especificando também os materiais. E uma outra coisa bem importante também é que eu não sei se vocês viram a gaveta abrindo, é porque os construtores, não sei se vocês viram a gaveta abrindo, é porque o construtor de roupeiro, ele tem também, somente você clica do lado numa configuraçãozinha e aí ele abre a gaveta ou qualquer outro acessório que tiver a corrediça, né, como a prateleira deslizante, calceiro, ele abre e você também pode especificar qual a quantidade que você quer que aquela gaveta abra. Então é bem interessante para a gente estar gerando GIFs e outros tipos de apresentação, né, para até mesmo um render com a gaveta um pouco mais aberta para facilitar o entendimento do cliente e também gerar apresentações bem legais, bem bacanas, né? Então tem alguns GIFs até lá no meu Instagram, vou mostrar aqui para vocês também, que eles são feitos através do construtor de roupeiro, tá? Agora aqui eu vou mostrar da estante metálica, também é um construtor, tá? Ou seja, também é feito através de parede e cortina, não são famílias carregáveis. Então, como vocês puderam ver, o colchão de estante metálica, você coloca a admissão, ele já gera aquela estrutura metálica. Você pode ir fazendo os eixos, né, as divisões como você preferir e trocando as áreas para alguns componentes, como armários, prateleiras e também especificando se você quer a estrutura toda fechada ou um lado aberto, um lado fechado, sem a parte de baixo, como fiz no caso da mesa. Então dá para gerar estância, dá para gerar mesa. Então ele é um construtor que você usa a sua criatividade e faz como você preferir, tá? Lembrando que os construtores, eles também já geram quantitativos, tá? Então, coloquei ali 4 gavetas no meu roupeiro, na tabelinha lá dos móveis já tá 4 gavetas com corrediças e aparece tudo direitinho, qual o tipo da frente da gaveta, se ela é lisa, se ela é de puxador cava, quais as dimensões daquela gaveta, a profundidade, largura, altura, tudo bem especificado para você ter todo esse quantitativo e poder colocar no seu projeto executivo, tá? Agora vamos aqui para as famílias paramétricas, que são aqueles bloquinhos que a gente costuma chamar. Vocês puderem ver essa questão da tabela que eu falei para vocês, aí ele já sai gerando todo o quantitativo dos móveis e também das ferragens de cada móvel, né? E tem uma variação gigante das famílias paramétricas. Tem armários inferiores, armários superiores, né? Os armários inferiores, eles não têm aquele tampo fechado, e tem os armários baixos que aí já tem o tampo fechado, né? Para quando a gente for usar ou não debaixo de bancadas, né? Por causa da cuba, tem que ser aberto. Tem armários de canto, tem basculantes, armários de porta de giro, armários de porta de correr. E tem uma variação gigante, tá? Com todas as dimensões materiais ajustáveis e tipos de porta também, né? Aqueles mesmos tipos, aquelas variações de portas que eu mencionei para vocês, né? De alumínio com espelho, com vidro, lisa, puxador cava, boiserie, almofadada, né? Que seria aquele estilo mais retrô, ou puxador calha, tá? Então, tem variações de tipos de porta,
tem ajustes paramétricos e tudo isso já gera quantitativo, tá? E a gente não poderia ter todas essas informações se essas famílias não estivessem contidas em um template. Se a gente tivesse essas famílias à parte, a gente não teria todas essas informações contidas para o nosso projeto executivo, tá? E agora vamos para as principais vantagens do Revit. Segura aí, eu sei que essa parte teórica é um pouquinho chata, mas você tem que ter entendimento para a gente ir para a parte legal, tá bom? Primeiro de tudo, otimização de tempo. Então, como vocês já sabem, tudo em um único arquivo, as vistas de informações são associadas. Desde a etapa de inserção do levantamento até a última etapa, a gente faz tudo no único arquivo, no mesmo software. 3D, que é a maquete virtual, render, que pode ser feito em nuvem, aí você não perde tempo ali do teu computador em espera. RVA, que é a realidade virtual e aumentada, e projeto executivo. Então, eu acho que otimiza teu tempo, você não tem mais dúvida. Alta qualidade de entrega. Então, todas as etapas projetuais no mesmo arquivo, de forma integrada, que é aquela questão da compatibilização que eu falei para vocês, isso minimiza erros. Construção virtual em alto nível, ou seja, lembra daquilo que eu falei do LOD? Que todas as famílias do meu template, elas são em LOD alto? Elas já estão prontas para detalhe aumentado, já estão prontas para você fazer qualquer tipo de especificação ou detalhamento ali no teu projeto executivo, certo? Isso vai facilitar a tua entrega, então vai aumentar a qualidade da sua entrega. Componentes multidisciplinares, ou seja, eles exercem mais de uma disciplina, seja na parte de arquitetura, de estrutura, de hidráulica, né, de MEP, tá? Quantitativos de materiais e componentes, né? Tanto questões de área como também unidades, tá? Ele já deixa tudo especificado lá os teus componentes e também os teus materiais, para você já tá puxando para a tua legenda lá no projeto executivo, né? Revestimento, tanto de área, e o cliente já sabe o que ele vai precisar comprar, tá? 3D, 2D, render, dados, especificações, fases, né? Ou seja, quando a gente trabalha com reforma, a gente também tem que especificar o que é existente e o que vai ser reformado. E o template ele já disponibiliza essas plantas em fases diferentes. Quem fez aí o treinamento básico já conseguiu ter contato com essa parte aí das plantas, né? Que tem uma diferença que ele já fica ajustado. Então, automaticamente, a tua planta de reforma já fica pronta, né? Um outro ponto muito importante é que quando a gente trabalha com a tecnologia associada ao nosso serviço, ou seja, a gente sempre está ali andando junto com as tecnologias, com as inovações do mercado, a gente tem um maior lucro. Tanto por visibilidade, né, do cliente saber que o nosso serviço está associado à tecnologia, isso gera valor, como também por outras questões que a tecnologia ela realmente nos oferece, né? Como eu coloquei aí, tempo é dinheiro, né? Então, se a gente tem o nosso tempo otimizado, a gente consegue ter maior lucro. Por quê? Se em menos tempo um projeto vai ser desenvolvido, eu consigo pegar mais projetos, eu consigo entregar aquele meu projeto mais rápido para estar pegando outros, né? Assim como também, se eu entrego isso de forma rápida e em alta qualidade de entrega, eu vou estar gerando satisfação ao meu cliente, né? Se aquilo é entrega, aquele projeto executivo é bem feito, eu vou ter uma boa comunicação com os fornecedores. Então, eles vão executar fiel ao que eu idealizei, né? E toda essa satisfação gera o quê? Indicação do cliente para outros clientes, que vai nos trazer mais clientes. E também, né, a satisfação, ou seja, os feedbacks positivos, eles nos geram mais visibilidade, que significa maior lucro também, tá? Então, o tempo, a otimização de tempo e a alta qualidade de entrega, ela realmente está totalmente ligada ao lucro também, ao crescimento da nossa empresa. Os estudantes, ele tem acesso gratuito, tá? Então, se você é estudante de graduação, de pós-graduação, você tem como tá adquirindo a tua licença de estudante, tá? Que ela fica por 1 ano e você pode renovar também por mais 1 ano. Então, você já teria aí 2 anos gratuito disponível, tá, para utilizar. E os profissionais é uma licença única. Inclusive, é interessante falar da questão da licença, porque muita gente vai atrás de saber o valor da licença do Revit e pesquisa pelo Revit Full, né, que seria o Revit com todas as disciplinas associadas, ou seja, ele é totalmente completo e dá para você trabalhar com vários profissionais de segmentos diferentes. Mas para quem trabalha com projetos de interiores, não precisa você ter o Revit Full não, tá? Você pode ter o Revit LT,
que ele é uma versão mais simples, mais básica, né? Mas que já vai oferecer os recursos para você trabalhar com interiores. Então, é interessante também vocês terem essa consciência de quando vocês forem pesquisar. Eu até já falei sobre isso lá no Instagram, a diferença entre o Revit completo e o Revit LT, tá? Essa versão mais básica. Que essa licença do LT, a última vez que eu pesquisei, ela estava cento e pouco por mês. Ela é em dólar, na verdade, né? Então é variável. Então é um valor aí de menos de R$ 200 para você estar fazendo todas as etapas do teu projeto em um único software. Então, além de estar te oferecendo uma otimização, uma alta qualidade de entrega, você vai tendo um custo muito baixo, né? Econômico. Você só precisa pagar uma licença, não precisa estar pagando a licença do AutoCAD, a licença do Overlay, do SketchUp. Então fica bem mais econômico também. E se você tem tudo isso, você vai ter mais resultado, né? E com otimização de tempo, mais tempo de viver, né? Você não vai precisar estar aí investindo tanto tempo do seu trabalho e esquecendo a sua vida pessoal também, né? É interessante a gente ter essa consciência de que trabalho não é tudo da vida, né? E a gente também tem o nosso tempo de vida pessoal, tempo de família, tempo de estar curtindo a vida, né? Que seria frutos do nosso trabalho também, tá? Então, até isso o Revit vai te ajudar também, porque você vai ter uma organização melhor do teu tempo, você vai estar investindo menos tempo e vai ter como usufruir disso também, tá bom? Outro ponto é a minimização de erros, como eu já falei também, quantitativos, especificações, né, os dados e a compatibilização projetual que ele oferece, né? Aqui eu dei um exemplo da parte do navegador de projeto, onde tem as organizações das pranchas, certo? A gente tem como deixar tudo organizado lá, inclusive também as tabelas com os quantitativos, custos e demais coisas que você quiser colocar de informação no teu projeto, tá? Então é um ponto muito importante que o Revit nos oferece. Facilidade e velocidade, né? Detalhamentos fiéis ao 3D. Então, do jeito que está lá o teu 3D, você pode estar puxando o detalhe aumentado, pode estar colocando uma perspectiva cotada para facilitar o entendimento do fornecedor, né? É muito importante, eu gosto muito de colocar perspectivas com cotas lá nas pranchas e renderização também, porque não é obrigação do fornecedor ele ter conhecimento de desenho técnico, tá? Então, você coloca o desenho técnico, mas ele não pode ser tudo das tuas pranchas do teu projeto executivo. Você tem que ter uma forma mais fácil de ele conseguir bater o olho e já entender o teu projeto. Então, as perspectivas e a renderização facilita muito isso, né? Mas as perspectivas a gente consegue estar colocando cotas, tudo bem direitinho, e ajuda bastante, minha gente. Escuto muito isso dos fornecedores e realmente eu já comprovei o quanto isso facilita a execução e facilita com que o nosso projeto ele seja realmente executado como a gente planejou, né? Render em nuvem, então, como eu falei, você não vai perder mais tempo ali deixando o teu computador parado. E as apresentações projetuais, né, que vocês já viram, várias apresentações que tem como a gente gerar com o Revit, e a gente vai estar falando muito sobre isso no nosso evento. Eu vou ensinar vários macetes, tem várias diquinhas em relação a isso, muito legal. Então, como desenvolver um projeto completo no Revit? Então, primeiro de tudo, ter um template voltado para suas necessidades projetuais, né? Então, se é projeto de interiores, um template de interiores, e tá aí o meu template super completo e realmente eu considero ele ideal para qualquer tipo de projeto de interiores. Ter uma metodologia projetual é muito importante você ter uma metodologia, tá? Isso vai facilitar as organizações das suas pranchas, vai facilitar a boa comunicação que a tua prancha vai passar, né, para os fornecedores e para o cliente também. E eu falo bastante sobre metodologia projetual lá no treinamento. Eu já dou para vocês um treinamento baseado nessa metodologia e no decorrer das aulas eu falo muito sobre metodologia projetual. Trabalhar com um arquivo único ou arquivos separados. Então eu vou mostrar aqui para vocês que a gente tem duas possibilidades de estar trabalhando com os arquivos no Revit. E tudo vai depender, né? Tudo vai ser decidido através da sua máquina. Como assim? Se você tem uma máquina potente, uma máquina gamer, né, que tem umas configurações legais, dá para você trabalhar provavelmente com projetos em um único arquivo. Então, se o seu computador vai suportar as dimensões dos seus arquivos, né? Eu estou fazendo ali um apartamento completo, meu computador vai suportar. Então, você trabalha com um arquivo único que vai ser melhor.
Mas se você está fazendo um ambiente muito grande, né? Vocês sabem que o projeto de interiores tem muita coisa, é muito minucioso. Então, os arquivos de interiores, eles são mais pesados do que os arquivos de arquitetura, tá? Com certeza, muito mais pesado que os arquivos de arquitetura. Então, se o seu computador, se você acha que o seu computador não vai suportar, comecei a fazer ali, já estou sentindo que está travando, você pode separar esses arquivos por ambiente. Vai ser uma adaptação sua, na verdade. Quando você começar a utilizar, você já vai sentir se o seu computador vai trabalhar melhor com os arquivos juntos ou arquivos separados, ou pode ser uma coisa mista também, você ter alguns projetos maiores de forma separada e outros projetos de residências menores, né, arquivos menores, de uma forma única, tá? Então, eu vou mostrar dois exemplos para vocês, sendo um apartamento completo em um único arquivo e sendo um apartamento com os arquivos separados por ambiente, tá? Então, ó, primeiro eu vou mostrar aqui para vocês esse arquivo, ele tem um apartamento completo aqui, tá? Deixa eu colocar a caixa de corte aqui para vocês verem. Ó, ele tem um apartamento completo, certo? Ó, sala, cozinha e toda a parte de interior está sendo feita nesse mesmo arquivo, tá? Tá com todos os detalhes aqui e tudo mais. Inclusive, vou mostrar aqui a parte das pranchas para vocês verem como funciona. Ó, dos detalhamentos, tá? A gente tem aqui a prancha de detalhe de forro, tem os detalhamentos de móveis. Certo? Tudo aqui, ó, bem especificadinho e bem separado. Percebam que aqui, ó, todos eles estão organizados um abaixo do outro e aqui eu vou especificando direitinho a questão do assunto, né? Tem também na legenda, tá? Mas eu especifico aqui que são os móveis projetados, referente à parte de marcenaria, e também o número do apartamento e o ambiente. Então, todos eles vão conter essas informações, certo? Isso vai facilitar também a visualização. Tem aqui também a parte, ó, tudo separadinho para vocês, espelho, decoração, ar-condicionado, pontos de luz, pontos elétricos, ó. Então, tudo está contido aqui nesse mesmo arquivo, certo? Então, vocês podem ver, né, esse exemplo aqui que a gente tem um arquivo, apenas um arquivo, para o projeto completo, tá? De todos os ambientes, com todos os detalhamentos, né, toda a parte das pranchas bem especificadas e setorizadas aqui no nosso navegador de projeto. E tem também essa outra questão aqui desse, por exemplo, como que funciona? Esse aqui já era um arquivo de um apartamento um pouco maior, mais ou menos o dobro daquele outro, que era um apartamento pequeno. E aí, o que é que a gente fez? Como esse arquivo foi compartilhado com a equipe, né? Então, teria a possibilidade de alguém da equipe não conseguir trabalhar com o arquivo se ele fosse um só, né? Por questão dele ter ficado muito pesado, o computador poderia não suportar. Então, a gente preferiu segmentar por ambientes, né? Então, a gente tem um arquivo com todo o levantamento e com toda essa parte construtiva, né? Essa parte que vai lá para a obra, para a construtora. Era um apartamento que ainda estava em andamento, tá? Então, a gente tinha aquela parte que encaminha para a construtora, né? E a parte que vem posterior ao apartamento pronto, que já entra os detalhamentos, a parte de imóveis, de metais, decoração, entre outros. Então, toda a parte que a gente precisava já mandar para a construtora, a gente já deixou tudo nesse arquivo. Então, ó, a gente tem toda essa parte aqui, tá? A parte de locação de alvenaria, de reforma de pontos elétricos, locação de ar-condicionado, pontos de luz, hidráulicos e assim por diante, certo? Já a parte específica de ambiente por ambiente, a gente foi segmentando. Vou mostrar aqui então para vocês. Por exemplo, esse ambiente aqui, ele é o quarto, um dos quartos. Deixa eu colocar aqui na planta de alvenaria para vocês entenderem. Esse quarto aqui, esse outro ambiente que eu mostrei para vocês é esse quarto 02, que era o quarto da filha, certo? Que no caso, ele está aqui todo desenvolvido em outro arquivo. E aí a gente tem organizado aqui também o projeto executivo para ser entregue aos demais fornecedores, né? Os que estão posterior a essa parte construtiva, certo? Seriam os detalhamentos que entrarão depois.
certo? Então, tem aqui um ambiente, aqui já tem o outro, que é o outro quarto. Então, ó, a gente tem tudo detalhadozinho aqui também, com os detalhamentos por aqui também, certo? Então, vocês conseguiram notar que a gente desenvolve realmente tudo bem detalhado. A gente consegue estar fazendo todas as etapas do teu projeto de interiores somente no Revit. E você tem essa possibilidade também para se o seu computador for mais potente ou menos potente, certo? Então, tudo vai depender da tua metodologia de trabalho, da forma que ficar melhor para você trabalhar, tá? E aí vem a parte, né, do projeto completo no Revit, que lá no treinamento eu faço esse passo a passo com vocês. No último módulo eu falo só sobre renderização, o projeto executivo, e aí eu explico cada detalhe das etapas que a gente tem que entregar num projeto completo de interiores. E aí eu deixo tudo bem especificado lá nas pranchas para não correr o risco de você esquecer. E eu explico também toda a parte de apresentação na tua prancha, né, de apresentação projetual, as possibilidades que você tem de colocar os detalhes aumentados, né, fazer todos os ajustes para que a tua prancha ela fique bem dinâmica e bem apresentável, né, que ela transmita uma boa comunicação com o fornecedor, com o cliente. Falo sobre perspectivas cotadas, os cortes perspectivados, assim como os demais desenhos técnicos que vocês já estão familiarizados, né, detalhamentos quantitativos, tabelas, eu falo tudo nos mínimos detalhes e passo a passo lá no treinamento, certo? E aí tá, né, toda a entrega que a gente faz do projeto completo, certo? No Revit, e o template ele já facilita para que você consiga entregar tudo isso, certo? Então vou falar bastante sobre a apresentação projetual nesse evento, mas pode ficar tranquila que lá no treinamento a gente aborda especificamente os projetos executivos também, tá? Eu falo de apresentação, falo de desenvolvimento 3D, mas o último módulo é só para vocês desenvolverem projetos executivos com bastante eficácia e um alto poder de entrega, tá? E aqui só para vocês terem noção, né? Lembra que eu mencionei do alcance, como foi rápido o alcance do template em todo o Brasil. Então a gente conseguiu estar em todos os estados, então a gente tem usuários de todo o Brasil, realmente, e também de mais 8 países, tá? Então vocês podem aí já ter essa convicção que é algo eficaz, que é algo aprovado. E a gente tem vários feedbacks positivos dos usuários. Na verdade, eu nunca tive nenhum feedback negativo, né, graças a Deus. E vocês podem estar vendo tudo isso lá no meu Instagram, lá no meu site. Os usuários sempre falam, marcam, eu recebo mensagem diariamente e eu reposto isso porque, na verdade, é como um tanquinho de energia, né, que faz com que eu tenha vontade de estar cada vez mais desenvolvendo coisas que vão melhorar e facilitar a vida de todos esses profissionais e estudantes que fazem parte desse time. Então, digo isso para que ninguém tenha dúvida desses resultados e feedbacks, que vocês podem comprovar isso lá no site, lá no Instagram e com quem utilizar, tá? O meu template. Vocês podem questionar que as pessoas vão dizer isso que eu estou falando. E temos aqui alguns exemplos, né? Falando em resultados, a gente tem aqui alguns exemplos de renderização. Vou começar aqui pela parte das imagens realistas. Então, vocês podem ver, muita gente questiona, Gigi, mas o Revit faz render bom, um render de alta qualidade? Ou às vezes, quando eu posto, as pessoas perguntam muito, esse render foi no Revit? E sim, minha gente, eu explico, né, toda essa parte, esses macetes para a gente ter renders de alta qualidade, eu falo isso nos últimos módulos também. Então, vocês vão conseguir desenvolver isso somente no Revit. É de fato aquela minha promessa que eu faço de você trabalhar somente com um único software. Não te impede de se você, mas eu gosto já de trabalhar com outros renderizadores, não te impede, tá? O Revit ele tem essa conversação, essa interoperabilidade com outros softwares, mas realmente no meu treinamento eu foco nessa eficácia do Revit. Então eu foco nesses resultados que você vai ter somente com o Revit, trabalhando todo o teu projeto, do início até o final, usando um único software em um mesmo arquivo. Certo? Então aqui a gente tem alguns exemplos, como vocês podem ver, são imagens feitas no render em nuvem, não é um outro renderizador, tá? A gente tem aqui resultado de usuários também, então
É bem legal, eles ficam mandando lá no grupo de monitoria e eu tô sempre repostando. Então vocês podem conferir isso lá no meu Instagram também. E aqui a gente tem alguns exemplos de projeto executivo, né? Então, vocês já viram alguns que eu mostrei. Esse aqui foi daquele apartamento que eu mostrei, esse aqui também. E aí vocês podem ir conferindo que a gente consegue entregar várias facilidades aqui de apresentação, né? Tanto a parte de desenho técnico e especificações, que a gente pode estar puxando isso, tanto com textos, né? Como esse aqui, como com legendas, certo? Assim como a gente pode estar colocando perspectivas, ou essa perspectiva ela está cortada, né? Cortando o móvel e também com cotas, certo? Aqui está mostrando o uso, ó, uma gaveta dupla, então ele está mostrando aqui as especificações da gaveta de cima e da gaveta de baixo, fazendo já esse movimento de abertura. Tem como a gente trabalhar, né? Fazer esse efeito de movimento nas pranchas também, certo? Assim como a gente está colocando tabelas e quantitativos e especificações também, tá? Então a gente tem tudo isso nas configurações lá do template. Mais exemplos aqui, ó. Aqui são os identificadores, são componentes lá do template, tá? Tabelas, eu faço tudo isso lá com vocês no módulo, no último módulo, módulo 10, tá? Vocês podem estar conferindo a ementa lá no site, tá? www.gigiarruda.com.br, vou estar colocando aqui. Lá tem a ementa completa do treinamento, né? Que fico falando que tá no último módulo, mas vocês lá no site podem conferir a ementa completa desse treinamento, certo? Mais exemplos, aqui a parte de paginação, né? A gente trabalha bastante com sobreposição gráfica, eu falo disso lá no treinamento. Vou falar também muito disso aqui nesse evento, tá? A sobreposição gráfica é muito útil na nossa apresentação projetual. Aqui, ó, por exemplo, a gente consegue deixar em projeção uma parte do desenho, né? Aqui a gente está trabalhando com um macetezinho de sobreposição de vistas. Tem até uma postagem já sobre isso. Detalhamentos em perspectiva, né? Tá puxando os detalhes para facilitar a leitura. E também outros tipos de apresentações que vocês já estão acostumados a ver um pouco disso lá no meu Instagram, né? Então, aqui são postagens do meu Instagram que eu tirei diretamente do Revit. Então, não tem Photoshop aqui não, tá? A gente faz isso tudo lá no Revit, realmente. Ó, tudo isso foi feito lá no Revit. Toda essa parte aqui, essas linhazinhas, essa projeção aqui, saindo do 2D para o 3D, a gente faz isso tudo lá no Revit, tá? Ó, identificadores, essa junção de imagens aqui com elevação, eu também já dei aula sobre isso, a gente faz isso lá no Revit, tá? Modelos, a gente tá colocando perspectivas para apresentações no nosso Instagram, né? É importante, eu vou falar muito disso nesse evento também, o quanto é importante a gente apresentar o nosso trabalho, né? Então, o Revit, ele oferece também essa possibilidade de a gente estar criando apresentações criativas e legais para apresentar o nosso serviço, né? Muito importante para a nossa venda. E também algumas apresentações dinâmicas, né? Como os GIFs que eu coloco lá no Instagram. Eu vou ensinar vocês a estar fazendo esses GIFs nessas aulas agora do evento. Então, fica de olho que a partir da próxima aula já vou estar ensinando a fazer esse tipo de apresentação, tá? Tem aqui também algumas apresentações de banner, muito utilizado em congressos, em TCC, né, que a gente tem a possibilidade de estar trabalhando com os ajustes gráficos, né, para estar colocando esse tipo de apresentação aqui, né, uma planta e um corte tudo branquinho no fundo escuro. Isso aqui tudo não é Photoshop, tá? Isso é no Revit. Então, como eu costumo falar, dá pra gente brincar de Photoshop no Revit também. Então, vocês vão aprender um pouco disso também aqui nesse evento. Vou falar disso em uma das aulas também. Aqui a gente tem um exemplo de realidade virtual, então vocês podem colocar o celular aí para ler o QR Code e vocês terem essa noção de como seria uma apresentação em realidade virtual. Esse tipo de apresentação, lógico, ele é voltado mais para o óculos de realidade virtual, que a gente tem o óculos mais simples, mais básico, que você pode utilizar com o seu celular, que é um óculos barato, a gente tem aí numa média entre 70 a 300 reais, um óculos desse mais comum, tá? Então, a partir de 60 a 70 reais, você já consegue adquirir um óculos desse de colocar o celular, que já vai aumentar a tecnologia nessa sua apresentação projetual, né? Na sua etapa aí de convencimento de apresentação do teu projeto ao cliente.
E tem também outros óculos de realidade virtual, que aí são mais caros, que também eles fazem ligação direto com o programa, né? Com o Revit. Então, vocês já podem ter um pouco disso através desses ambientes. Tem outro aqui, que é do mesmo projeto, tá? Esse projeto é de uma amiga, a arquiteta Larissa Vinagre, uma profissional incrível. E foi de um triplex, e um dos projetos dela. O anterior foi uma sala geek, e esse aí é um salão de festa. Então vocês já vão sentir um pouquinho disso da realidade virtual, do como vai mudar e do quanto vai melhorar a apresentação projetual de vocês. E como ser um profissional de sucesso através do BIM, né? Então, primeiro de tudo, você tem que ter o interesse em aprender uma nova metodologia de trabalho. Na verdade, a gente nunca quer aprender uma coisa nova, né? O nosso intuito está focado nos resultados que aquilo vai nos causar. Mas para que a gente tenha os resultados, a gente tem que passar pelo processo. Então, você tem que ter o interesse em fazer o treinamento completo, né? Não adianta eu estar aqui falando aqui se você não vai ter interesse em estar embarcando junto nisso comigo. Então, fora o interesse, né, que você vai ter otimização e vai ter um alto rendimento, você precisa aprender com excelentes profissionais, profissionais que já tenham experiências, que já tenham feedbacks positivos no mercado. Eu costumo dizer que tem gente querendo ensinar Revit em cada esquina, né? É uma coisa nova, é uma coisa nova no mercado, é uma coisa que as pessoas têm buscado muito. Então, muita gente começou a aprender Revit, aprendeu Revit faz pouco tempo e já tá querendo ensinar. A gente encontra muito isso, tá, minha gente? Mas eu também já tenho vários usuários, né, vários alunos que eles entraram no treinamento com uma visão totalmente errada do Revit, justamente por ter aprendido com profissionais que não têm experiência, que não têm feedback positivo no mercado, e aí termina matando um pouco da facilidade do Revit e até causando uma má impressão. Então isso é muito grave, por isso que eu sempre falo para realmente vocês buscarem, seja tudo que vocês quiserem aprender, que vocês decidirem aprender, principalmente nessa parte tecnológica, tem que ser com pessoas que tenham experiência e que tenham feedback positivo no mercado, certo? Então, senão você vai ter uma má impressão de algo que vai poder estar mudando a tua vida, mas você teve uma experiência ruim. É o caso do Revit. Buscar a identificação com metodologias de trabalho que possam otimizar mais ainda o seu trabalho em tempo e qualidade projetual. É aquilo que eu sempre falo. Chega muitos alunos que falam, Gigi, eu já sei mexer em Revit, eu já fiz cursos de Revit para arquitetura e eu só quero template mesmo. Tem muito disso, mas minha gente, é o seguinte, é totalmente diferente. Então, eu tenho vários alunos, vários usuários que eles já são até professores de Revit, tá? Mas é uma metodologia de trabalho totalmente diferente. E eles, quando entraram, eu já dou, né, junto ao template, eu dou o treinamento completo, que é para ensinar como você utilizar o template, que, como eu falei, não é simplesmente um arquivo cheio de famílias paramétricas, eles têm configurações específicas. Eles me disseram, gente, eu tive que fazer realmente o treinamento para eu entender tudo como funciona e para eu realmente ter o meu tempo otimizado e eu não subutilizar o template. Porque o que acontece é isso, é uma metodologia diferente. Então, independente de você ter experiência com Revit e arquitetura, aqui eu vou estar te ensinando a você pilotar um outro tipo de arquivo, numa metodologia diferente, tá? Você vai trabalhando com projetos interiores e a forma de trabalhar é diferente do Revit Arquitetura, tá? O Revit ele já tem ferramentas disponíveis para arquitetura, então é muito mais intuitivo, né? Quando eu vou para o template, eu desenvolvi algo que facilitasse o projeto de interiores, né? Então o template ele basicamente faz o que as ferramentas próprias do Revit não faria, tá? Então não adianta você pegar um equipamento que você não vai saber utilizar. Por isso que eu dou o treinamento junto para todos os usuários, justamente com esse intuito de oferecer o máximo de assessoria para aquela pessoa ter um bom desempenho, tá? Buscar bons templates e mentores que sejam específicos para o seu tipo de serviço. Um serviço de acompanhamento na etapa inicial é fundamental. Então, é basicamente isso que eu falei. Se você trabalha com projetos interiores, você precisa buscar treinamentos e templates voltados para interiores. Tá? Não adianta você buscar para arquitetura, que eles vão falar de uma outra coisa, eles vão fugir para um outro caminho. Tá? Aqui a gente vai tratar de projetos de interiores. Tem vários usuários que utilizam o meu template para arquitetura também, porque eu deixei algumas coisas de arquitetura, tá? Então tem bastante coisa, tem a parte de telhado, entre outras coisas, da parte construtiva, porque interiores ele vem da arquitetura, né?
Então tem muita coisa de arquitetura também, mas eu sempre digo, é voltado para projetos interiores. Então, o treinamento é voltado para projetos interiores, o template é voltado para projetos interiores. A gente é bem específico aqui. Essa parte que eu falo de acompanhamento na etapa inicial ser fundamental é porque é fundamental. O que é que acontece? Quando você termina o treinamento, né, você tem toda a parte das aulas, das videoaulas, que vai surgir dúvida, caso surja. Tem a equipe lá disponível para estar tirando as suas dúvidas, tá? A gente tem um grupo de monitoria que os monitores ficam disponíveis de 8 até as 17 horas, de segunda a sexta. Então, você vai poder estar a qualquer momento desse horário falando lá, tirando a tua dúvida, mandando vídeo, foto. Eles também mandam vídeo, foto, para vocês estarem entendendo, tirando as dúvidas e qualquer tipo de objeção que dificultar aí o seu desenvolvimento, tá? Quando você termina o treinamento, você vai passar para os seus projetos, né? Você agora vai colocar em prática tudo que você aprendeu no treinamento. Vai surgir dúvida também, tá? Lamento lhe informar, mas tudo que é novo, a gente precisa ter essa experiência do dia a dia. Então, essa experiência, esse convívio, né, é que vai fazer com que você não tenha mais dúvidas, com que você consiga seguir de uma forma mais automática no teu dia a dia. Mas de início nunca é automático, a gente sempre tem aqueles desafios, aqueles perrenguezinhos que a gente tem uma dúvida ou outra. Então, por causa disso, que os monitores também vão estar disponíveis para estar tirando a sua dúvida. Então, foi fazer o teu projeto lá, teve dúvida, corre para o grupo de monitoria, manda uma foto, diz o que está acontecendo, que eles vão te ajudar e você não vai ficar na mão. Então, é fundamental você ter esse acompanhamento, essa assessoria durante essa implementação, né? Durante essa tua fase de troca aí de software, né? Por exemplo, do AutoCAD para o Revit, tá? E o primeiro passo disso tudo é você aproveitar a oportunidade de se tornar um profissional de sucesso. E eu tenho certeza que vocês estão aqui e assistiram o vídeo até agora porque você tem interesse em ser um profissional de sucesso, você tem interesse em ter bons resultados e um crescimento exponencial. Então você já deu esse primeiro passo. E como eu falei, se você quer subir de patamar, se você realmente quer ter todos esses resultados, você não pode ficar ali só no raso, né? Só ali no template básico, só ali nessas aulas do evento. Você tem que realmente ir para um patamar mais alto de ter um arquivo com todas as configurações necessárias para o teu projeto, de ter um treinamento específico para projetos interiores, de ter esse acompanhamento, entre outras coisas que o meu treinamento oferece, que os usuários do template ideal de Revit para interiores recebem. E para vocês entenderem melhor aqui, ó, primeiramente o template completo, que é o meu principal produto, é realmente o produto que eu dediquei tanto tempo, né, e que eu dedico até hoje, né, porque eu fico fazendo atualizações sempre do mercado, de acordo com a necessidade dos usuários, então os usuários recebem esse template atualizado também. E junto a ele, olha o tantão de coisas que eu coloquei. Tem aqui o treinamento completo que você vai acessar totalmente pela plataforma Hotmart. Então você tem como ter noção desse acompanhamento, você consegue ver os vídeos que você já assistiu, que você concluiu, você tem tudo lá disponibilizado. A Hotmart também te oferece o aplicativo para você assistir de forma offline. Então, é muito legal a forma da organização lá da plataforma, vai facilitar o teu aprendizado, tá? Tem um treinamento inteiro lá e também vídeos extras, tá? Então, fora os vídeos da Ementa, as videoaulas da Ementa, eu fico sempre colocando vídeos extras com mais dicas, com mais aulas e também com os vídeos de atualização. Como eu sempre fico atualizando o template, eu coloco vídeos lá ensinando também como utilizar as novas ferramentas. Tá? Então tem muita coisa legal nesses vídeos extras. Tem os e-books, cada módulo você vai poder estar baixando um e-book com o passo a passo específico do que vai ser dado naquele módulo, tá? Então muita gente gosta desses e-books porque sempre que precisa constar algo, eu esqueci como utiliza tal ferramenta, eu esqueci como utiliza tal componente. Então você não precisa reassistir a aula, você pode somente ir lá no e-book e consultar. Então muita gente gosta muito do e-book para esses tipos de consultoria também. E até para estar evitando de você anotar tudo, você já vai ter tudo anotado lá no e-book. Pasta de texturas, então tem lá também uma pasta muito ampla de texturas que vocês vão ver com materiais bem diferentes, com vidro canelado, palhinha indiana, várias coisas, que eu até coloquei mais coisas nessa última atualização que teve. Então você recebe também toda essa pasta de texturas junto ao template. E fora isso, tem também os arquivos de aula,
né, que são arquivos à parte que vocês vão ficar utilizando durante o treinamento, tá? Eu coloco umas famílias à parte, alguns arquivos que vai te dar esse apoio. E também tem a pasta de famílias decorativas, né? Como se fossem os bloquinhos de decoração para humanizar mais os seus projetos. Então, fora todas as famílias paramétricas, componentes, construtores e demais configurações que tem no template, você também tem uma pastinha à parte com algumas famílias decorativas que irão te dar mais apoio nas apresentações projetuais. Os vídeos extras que eu falei também tem outra pasta de modelos de projetos executivos. Então, fora todo o processo que eu vou te explicar passo a passo no treinamento, para a parte de projeto executivo, que é o último módulo, eu também vou te dar uma pasta com vários PDFs, com modelos de projetos executivos, para você se inspirar, para você ter mais ideias para a execução dos seus projetos. A monitoria online diária, como eu falei para vocês, que os monitores ficam disponíveis de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 5 da tarde, para estar tirando todas as dúvidas, que também, a gente, é assim uma comunidade, sabe, que gera network entre os profissionais, que eu acho muito legal, porque os profissionais e estudantes, eles ficam tirando ali dúvidas uns com os outros também, em horários que os monitores não estão disponíveis, né, no horário da noite ou final de semana, um ajuda o outro, e também tem a troca de conhecimentos, entre outras coisas, né, às vezes conteúdos projetuais mesmo, a parte de Revit, eles ficam lá trocando, parcerias, né, então dá para gerar toda uma colaboração ali entre profissionais e estudantes, porque gera essa comunidade, gera esse network através desse grupo, tá? Então eu acho muito legal, são pessoas de todo o Brasil e outros países, então é uma coisa fundamental também no crescimento profissional. E por fim, o certificado digital. Você vai receber também um certificado de 50 horas através da plataforma. Então, você, quando concluir o teu treinamento, lá já vai ter a parte de você colocar os dados, preencher os dados direitinho e tá recebendo o seu certificado, tá bom? E se você quer ter uma amostra grátis disso, né, de como funciona as minhas aulas, a minha didática, tem o nosso treinamento básico gratuito. Eu acredito que muita gente aqui já deve ter feito, né? A partir do momento que você fazia sua inscrição no evento, você já poderia acessar esse treinamento básico lá na nossa plataforma. E você vai receber acesso a algumas aulas liberadas lá na plataforma. Então, dá para você já ter essa noção de como funciona e aprender muita coisa, porque as aulas que eu liberei estão muito legais, tá? Tem o treinamento básico, que são as primeiras aulas. Lá nas primeiras abas da plataforma, você vai ter acesso a um link que fica lá embaixo em leitura complementar, para você assistir todas as aulas desse treinamento básico. Você vai ter acesso também a uma pasta com o template básico e a pasta de texturas, que vai fazer a leitura desse template. E depois disso, acho que a partir da quinta aba, mais ou menos, você vai estar tendo acesso a aulas de eventos anteriores também. Quem entrar no treinamento completo nem precisa se preocupar com essa parte básica, porque vocês também recebem acesso a tudo isso lá no treinamento completo. Então, isso aqui é só uma amostra grátis para quem quer ter essa experiência antes de estar entrando no treinamento completo. Por fim, eu quero lembrar a vocês que essa é a nossa primeira aula do evento, né, onde a gente teve essa parte mais teórica, vocês puderam ter essa visão geral de como funcionam as coisas por aqui. Mas nossas próximas aulas, né, que será dia 14, 16 e 18, eu vou falar bastante sobre a apresentação projetual. Então, eu peguei esse evento para falar muito sobre a apresentação projetual, porque eu acredito que deve ser um ponto fundamental na nossa carreira, né? Essa nossa apresentação projetual, tendo em vista aí que o mundo online ele está muito forte nas vendas, né, nos serviços, nas captações de clientes. Então, eu decidi nesse evento falar sobre apresentações projetuais, ou seja, você pega ali o teu projeto que você desenvolveu no Revit e gera uma postagem daquilo e gera uma proposta de apresentação bacana para o teu cliente, certo? Tudo isso vai fazer com que você tenha um melhor desempenho na sua carreira. Então, dia 14 e 16, essa foi a nossa primeira aula, né? Dia 14 e 16 eu vou estar falando muito sobre a apresentação projetual, que vocês vão ter acesso nas próximas aulas. E no dia 18, nosso encontro vai ser ao vivo, certo? Então, conto muito com a participação de vocês e espero que vocês gostem das próximas aulas também.
Ah, uma coisa importante também, para quem tiver presente comigo lá na live, eu vou dar um desconto muito especial para vocês entrarem nesse nosso time de usuários do template, tá? Então você vai ter acesso a tudo isso que eu falei para vocês aqui do template ideal de resultados interiores, receber tudo isso com um valor exclusivo. Então, se eu fosse você, eu não ficava de fora e marcava presença no dia 18. Então é isso, espero que você tenha gostado. Já coloca aqui nos comentários o que você achou e aguardo você na próxima aula.